Aleluia. Shalom, povo de Deus. Ai, ai. Hoje é o meu direito de resposta, né? Palmeiras não tem mundial. Eles nem vieram pro culto hoje. Ai, ai. É muito bom, né? E aí, Betão? O Beto veio. Ai, ai. Que alegria. Palmeiras não tem mundial. Que bom, né? Ai, ai. Graças a Deus por isso, né? A gente brinca para descontrair, mas as coisas de Deus são bem sensíveis e a gente precisa descontrair para pegar essa sensibilidade para absorver tudo aquilo que Deus realmente tem para nós, né? Nós vivemos uma época, né, de tanta dureza, não podia nem respirar direito no culto, que era pecado. Então, hoje nós temos liberdade, nós damos liberdade, a gente consegue falar uma linguagem mais tranquila, mais leve, mais suave, mas que vai de encontro ao coração das pessoas, aquilo que realmente Deus quer para a igreja. Então, hoje a gente consegue ter essa sensibilidade. E de que forma, né? A gente brinca, descontrai, conta uma historinha, para poder descontrair, para que você esteja bem à vontade para ouvir a palavra de Deus. Coloca aí para nós aí, o tema do fracasso. Deus nos leva ao sucesso total. Eu estava orando domingo, e Deus colocou uma palavra no meu coração, e quando o pastor Ronaldo falou que eu ia ministrar, eu fiquei bem tranquilo, porque Deus tinha confirmado uma palavra no meu coração. Só que quando o pastor Ronaldo começou a ministrar, eu fiquei travado ali, porque ele começou a falar o que eu ia falar. Ele começou a falar de José. Eu falei, quebrou minhas pernas. Mas ele não falou de José, ele só deu uma pincelada, foi para Davi, ele passeou na Bíblia, foi uma bênção, Deus fez coisas tremendas no domingo, e Deus vai fazer algo novo na nossa vida nesta noite. Abra aí a sua Bíblia, ou liga ela, né? Eu acho que é mais fácil ligar. Gênesis 37, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó, quando José era um jovem de 17 anos. Cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila, de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio, gravem isso, ódio dele, e era grosseiro quando falava com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos, aí é que ficaram com mais raiva dele. Ai, ai. História de José todo mundo conhece. José é um homem sonhador, fiel a Deus nos momentos de fracasso, fiel a Deus quando Deus colocou ele numa posição privilegiada. Ele foi fiel, não deixou com que as coisas
que Deus havia concedido a ele subisse na cabeça, mas ele manteve ali a sua fidelidade com Deus. Ele teve que passar pelo processo de crescimento diante de Deus, para que Deus pudesse moldar um caráter nele, né? Um caráter que ele não tinha, ele era um menino de 17 anos. O que faz um menino de 17 anos? Bom, vamos pensar um pouquinho o que eu fazia, né? É melhor não, vai dar BO. Eu com 17 anos, bom, com 12 anos eu já estava no trecho, né, meu? Estava aí correndo atrás da bola, correndo atrás dos meus sonhos. Saía de casa numa quinta-feira, voltava na outra segunda, ia para São Paulo, e a minha mãe só ficava sabendo que eu estava em São Paulo depois de 5, 6 dias. Isso, adolescente. Então a gente imagina o que passa na cabeça de um jovem, né? Um jovem de 13, 14 anos. José tinha 17 anos. Um jovem sonhador. Um menino. Mas que precisou passar pelas adversidades para poder chegar onde Deus realmente queria levar. Mesmo no início, sendo um início ruim, isso não quer dizer que o final será ruim também. Não é porque a sua vida não está tão boa que ela vai terminar ruim. Deus, eu fico às vezes imaginando Deus. Deus, acho que, sei lá, rapaz, como diz os meninos aí, que é muito louco. Porque Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Ele já sabia tudo que eu iria fazer. Ele já sabia que eu ia, com 12 anos, eu ia ser o menino que ia... Tinha uma senhora na rua da minha casa, a Dona Lica, já falecida, e ela me apelidou de Roxinho, porque eu tinha 8 anos mais ou menos, e eu ficava correndo na rua lá, jogando bola, colocava 2 pedras na rua lá, e ficava driblando ao vento, sozinho, com chuva, com frio, eu ficava sem camisa, de short, correndo para lá e para cá, e eu ficava roxo, e ela me apelidou de Roxinho. É um negócio muito louco, né, rapaz? Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia onde eu ia passar, o que iria acontecer. Deus já sabia quais seriam os meus fracassos. Deus já sabe quais são os seus fracassos. A Bíblia diz que ainda antes de você nascer, Deus já te conhecia. Bem antes. Deus já sabia. Deus já marcou tudo o que vai acontecer, está tudo marcado. Deus, Ele conhece o fim no início. Então não se preocupa não, se você não está vivendo momentos agradáveis. Talvez isso seja uma parte do plano de Deus para a tua vida. Ou Deus não sabia que tudo isso ia acontecer com José? José, amado pelo seu pai, caguetava os seus irmãos, os irmãos que já odiavam ele, porque o pai amava mais ele do que os irmãos. Quantas pessoas vivem isso hoje? Do ódio do irmão, do ódio do pai, da mãe,
do ódio do vizinho, do tio, da tia. Nós vivemos isso 24 horas por dia. Ai, a minha mãe ama mais o fulano do que o Beltrano. Na minha casa é assim, as meninas falam assim, a mãe ama mais o Mateus. E a Bianca fala assim, e o pai ama mais eu. Elas lá, estão lá dando risada lá, é verdade. É verdade que eu amo todos eles iguais. Mas elas falam, a senhora ama mais o Mateus, protege mais o Mateus. Não é assim, Luciana? Aí ela falando que é, ó, tá vendo? Mas da minha parte não é não. Eu amo todos eles iguais. Mas sempre tem essas coisinhas no meio familiar, na escola. Pessoas que estão na escola e são desprezadas, né? Fazem os grupinhos lá e te deixam de fora. Você se sente inferior. Você fica inferiorizada com a situação. Mas tudo isso faz parte do plano de Deus. Deus já sabia. Deus, Ele precisa moldar um caráter em nós. Diz assim comigo, Deus está forjando um caráter em mim. Então Deus precisa, Ele deixa que algumas coisas aconteçam em nossas vidas. E eu coloquei algumas coisas aqui. Gênesis 37, do 4 ao 5. É o primeiro fracasso de José. Dá para colocar aí? Gênesis 37. Do 4 ao 5. Diz assim: os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles. Por isso tinham ódio dele e era grosseiro quando falava com ele. O 5 eu não vou nem ler. Então, o primeiro fracasso de José. Foi ser odiado pelos irmãos. Ele não podia nem se relacionar com os irmãos, não podia nem conversar com os irmãos. Eu vivo uma situação na minha casa. E tudo isso está dentro do processo. Eu vou na casa da minha mãe e o meu irmão, ele sai pela outra porta. Eu entro por uma, ele sai pela outra. Pastor, calma, faz parte. Você acha que é só você que passa pelo processo? Eu amo o meu irmão, viu? Eu falo com ele. Ele que não fala comigo. Eu faço a minha parte. Já orei por ele. Já disse para ele que eu amo ele, independente de qualquer coisa. Mas eu entro. Se eu entrar pela porta do fundo, ele sai pela porta da frente. Se eu entrar pela porta da frente, ele sai pela porta do fundo. E se ele não conseguir sair, ele se tranca no quarto. Faz parte. Eu vou continuar fiel ao meu Deus. Esse meu irmão, ele ficou, acho que uns 5 anos sem falar comigo. E quando ele voltou a falar comigo, ele me abençoou grandemente.
E de repente eu precisei falar uma verdade. E essa verdade causou muitas coisas, perseguições, mas eu vou falar isso mais para frente. Então não se preocupe não, pastor também chora, pastor também sofre, pastor também é perseguido, pastor também é humilhado, é exposto ao ridículo. Ah, é só eu que estou passando por isso, é? Quer trocar de posição? Ah, eu vou largar tudo. Tem um preço. Para onde você está caminhando? Para o céu? Então suporta. A Bíblia diz assim que nós precisamos resistir ao diabo. E ele é quem vai fugir de nós. Nós só precisamos resistir. Segundo fracasso de José. Eu vou ser mais rápido porque a hora não é amiga não. Ai, ai. Gênesis 37, 27 e 28. Versículo 27 e 28. Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas, afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Deus tem um plano perfeito. Os irmãos queriam vender ele? Não. O plano dos irmãos era matar ele. Como que eu falo isso? Eu estou tentando digerir aqui o que Deus falou. Eles tinham um plano de matar. Mas Deus já tinha determinado o final de José. Deus falou ao meu coração aqui agora. O diabo fez uma armadilha para te matar. Mas Deus tem um plano na tua vida. E Ele não deixou o diabo te matar. Eu preciso digerir o que Deus falou, para mim não falar do meu jeito, porque o meu jeito é... Eu não sei quantas vezes Deus já tem te livrado da morte. Mas Deus já tem um plano traçado para a tua vida, o diabo não vai te matar. Ele já escreveu a tua história já está escrita. Se posiciona hoje, para poder viver o melhor de Deus.
dificuldades, problemas, fracasso vão vir, mas nós vamos ver sempre a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Ainda que as pessoas tentem contra as nossas vidas, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele já determinou para nós. Às vezes nós fracassamos e pensamos que Deus não está conosco. Fracassar não quer dizer que Deus não está com você. José tinha fracassado, mas Deus estava com ele. Eu ouvi um testemunho eu gosto muito desse testemunho desse chefe de cozinha aí, Jarcan, é isso? É isso mesmo. Ele falou que ele fracassou, faliu 10 vezes. E as pessoas falavam para ele assim: rapaz, para, isso aí não é a sua área. Você vai morrer tentando. E ele falou que tinha uma semente dentro dele, que dizia para ele: eu vou te honrar nisso. Eu vou te honrar nesse propósito. E hoje ele é um dos melhores, dos mais conceituados chefe. Vou dar mais uma corrida aqui, tem bastante coisa. Gênesis 39, versículo 22. Não, desculpa. Pulei aqui. Gênesis 39, 13 e 20. Do 13 ao 20. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, chamou os empregados da casa e disse: vejam só este hebreu que o meu marido trouxe para a casa, está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu deixando a capa. Tá bom, só até aí. Terceiro fracasso dele. É até engraçado. Porque ele foi acusado de algo que ele não fez. Mesmo estando certo, ele era culpado. Eu sempre falo para os meus filhos, independente se vai sofrer ou não vai sofrer, a verdade. Apanha pela verdade. Sofra pela verdade. Não se engane com uma mentira, não. Mas dia ou menos dia, Deus vai trazer às claras aquilo que é verdade. Deus tem um pilar, que é verdade e justiça. O pilar de Deus é verdade e justiça, não tem outra coisa. Como eu estava dizendo aqui no início, eu sofri uma perseguição por falar a verdade, por ficar contra o meu irmão numa situação. Aconteceu um fato na casa de minha mãe, eles fizeram uma festa. Eu não estava na festa, só me ligaram depois que já estavam quebrando o pau. Você sabe, né? Quem manguaça, estava tudo manguaçado e
brigaram entre eles, derrubaram a minha mãe, 90 aninhos, tadinha. Aí vai o pastor lá para apaziguar, para ver o que é que está acontecendo. E aí o meu irmão me fez uma pergunta, ó, quem é que está certo? Mesmo ele tendo me favorecido, eu não posso ser conivente ao erro. Eu preciso me manter na verdade, ainda que eu sofra. Esse meu irmão, ele ficou 5 anos sem falar comigo. Quando ele me chamou para conversar, depois desse tempo todo, eu estava num domingo dando aula de escola bíblica dominical, lá no Pegorélio, lá no fundão. E eu tinha perdido tudo, parte do processo. Tinha vendido o carro, estava de bicicleta, um fracasso total. E tocou meu telefone, era ele. E eu atendi. Eu não atendi, eu esperei terminar a aula e fui lá fora e liguei para ele. Porque na hora veio na minha cabeça, aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Para esse irmão me ligar, tem que ter acontecido alguma coisa muito grave. E esse meu irmão, você está onde? Eu falei, eu estou na igreja. Ele falou, quando você sair daí, você passa na minha casa. Eu falei, na casa da mãe? Ele falou assim, não, lá na minha casa. Eu falei, tá bom. Nós tínhamos ido de ônibus lá para o Pegorelli, voltei. Fui embora para minha casa, aí peguei a bicicleta e fui lá na casa dele, lá no Gaivotas. Cheguei lá, ele estava lá, de pé lá no portão. Ele falou assim, então rapaz, eu fiquei a semana inteira pensando em você. E muda para cá, para essa casa. Vem morar aqui, ó. Tá aqui o documento dela. E vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Me levou lá na outra rua de trás e me deu um terreno. Aí ele falou assim, cadê seu carro? Eu falei assim, o carro eu vendi, eu estou parado, não tem por que ficar andando de carro, é só despesa. Eu preciso diminuir os meus gastos. Ele falou assim, então amanhã cedo você vai lá na Honda e me espera lá. Eu vou comprar uma moto e vou te dar. Aí segunda-feira tocou meu telefone, era ele. Ele falou assim, onde que você está? Eu já estou aqui na Honda. Eu falei, estou indo aí. Fui lá na Honda. Aí cheguei lá, era o Wagner, né? Só o Wagner que vende moto para mim. E aí, ele perguntou para o Wagner, Wagner, qual que é a melhor moto aqui? Aí o Wagner falou assim, ó, a melhor é essa daqui. Ele falou assim, então tira a nota no nome do Gilmar, eu vou pagar à vista. Pagou a moto, perguntou para mim, quanto que é o documento? Eu falei, deve ser uns 700 conto. Ele tirou R$700 do bolso, faz os documentos. E a partir de hoje eu vou te dar, todo mês, R$1.000. E vou pagar água, luz para você, até você se aprumar. Ele me deu R$1.200 por 8 meses. Depois de 8 meses eu falei para ele, chega, não dá mais não. Estou contando a história para vocês entenderem que existe um processo que nós precisamos passar. Deus precisa moldar em nós um caráter. E aí quando aconteceu esse fato na casa da minha mãe, eu tive que falar a verdade, eu tive que me posicionar. Deus, ele não fica em cima do muro. Eu e o Juninho brigamos, o Juninho está certo, eu estou errado, Deus não vai ficar aqui em cima do muro. Deus vai para o lado do Juninho que está certo. Deus não é conivente com o erro. Ai, coitadinho do Gilmar, o Gilmar é pastor. É nada, com Deus é certo ou errado. Deus se posiciona. E nós precisamos se posicionar, ainda que doa.
Ô pastor, mas não é culto de sucesso? Sucesso vai vir. E aí eu me posicionei, falei, você está errado, rapaz. O que você fez é errado. Aí azedou o pé do frango. Aí começou as perseguições, as brigas. Até palavrão ele falou para mim. Mas eu amo ele. Eu sei que Deus tem um plano aí perfeito. José, ele teve que se posicionar. Ele podia deitar com a mulher. A mulher estava querendo. Mas ele preferiu fugir, fazer a coisa certa. E por isso foi parar na prisão. Coloca aí para nós, por favor. Gênesis 39, 1 e 5. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Um egípcio que era capitão da guarda do palácio do Senhor. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Aí começa uma grande obra de Deus. De todo o fracasso, Deus começa agora a projetar o plano perfeito. Lembra lá do sonho de José? Quem que tinha dado o sonho para ele? Deus. Talvez você tenha sonhado aí com o teu projeto, com a tua casa, com a tua família estruturada, com a tua empresa. Você não está sonhando sozinho, só que tem um tempo para que tudo isso se realize, se torne real na tua vida. Aqui Deus começa a honrar José na casa de Potifar. Mordomo na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus começou a prosperar Potifar de uma maneira que ele via que José tinha algo de diferente. Ele via que Deus era na vida de José. E aí ele coloca José responsável de tudo ali na casa dele. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei quais são os seus fracassos. Mas Deus pode te levar a um sucesso total com Ele. É só questão de tempo e de posicionamento. Porque às vezes a gente quer fazer meio termo, né?
não dá a opinião certa. Ah, é o meu patrão. Um dia, o Luiz, ele tem o costume das pessoas ligarem e ele falar assim, ó, fala que eu não tô. Fala que eu saí. Só que ele caiu do cavalo, eu atendi, eu falei, ó, ele não quer atender, ele tá, mas ele não pode atender. Ele arregalou o zoião pra mim, ué, então não deixa eu atender. Ó, ele tá, mas ele não pode atender. Fala que eu não tô. Ah, ele não tá, ele saiu. Ué, que posicionamento é esse? Você faz isso, né, Solange? Não. O diabo ele não muda as estratégias. É sempre as mesmas. O diabo ele vai sempre nas suas fraquezas. É os mesmos erros sempre. Ele não muda. Se o seu fracasso é adultério, ele vai pôr adultério na tua frente. Se o teu fracasso é fornicação, ele vai colocar fornicação na tua frente, ele não vai colocar outra coisa. Se o teu fracasso o teu fraco é catar coisas alheias, ele não vai colocar uma mulher para você cair, ele vai colocar as coisinhas alheias para você pegar. Ele vai facilitar ali para você pegar. É sempre os mesmos. Ele não muda. O diabo não cria nada, é sempre as mesmas coisas. Gênesis 39, eu estou correndo aqui porque a hora... Gênesis 39, 10 ao 12. Todos os dias ele insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Desculpa. Põe aí para mim aí o Gênesis 39, 22. Este pôs José como encarregado de todos os outros, e era ele quem mandava em tudo o que fazia na cadeia. Agora está certo. Ai, ai. Deus confiou nas mãos de José os presos que estavam ali. Talvez você pense assim: poxa, mas o cara está lá na cadeia. Só que lá na cadeia ele fez uma célula lá. Ele começou a organizar a cadeia ali, ter um relacionamento com aquelas pessoas. E aí eu parei para pensar, e me parece que ele fez 2 discipulados, com o copeiro e com o padeiro. E ali o padeiro e o copeiro começaram ali a conversar com José, e eles tiveram sonhos, e eles contaram ali o sonho. E a Bíblia nos dá o entendimento de que Deus,
ele dá a revelação desses sonhos para José. José é o líder ali na célula. E aí ele começa a dar o direcionamento para essas pessoas. E ele fala para o copeiro, ó, o seu sonho é esse, ó. Em 3 dias, você vai voltar a servir o rei. E ó, quando você estiver lá, lembra de mim. O outro já não foi tão feliz assim, né? O outro sonho era a mesma coisa, em 3 dias, você vai se apresentar ao rei. Mas o rei vai arrancar a tua cabeça. Fazer uma parada aqui para pensar. Às vezes nós ficamos esperando pessoas para nos ajudar em algo. Ah, nós fizemos algo para aquela pessoa e aquela pessoa, você está esperando aquela pessoa retribuir. Não espera, não. Quem fez a promessa para você foi Deus. Quem escreveu a tua história de sucesso foi Deus. Quem tem o tempo do teu sucesso é Deus. Deus ainda precisava moldar ainda um caráter em José. Se passaram 2 anos de que o copeiro estava servindo o rei. Fala assim comigo: Deus vai fazer algo extraordinário para me levar ao sucesso. E aí Deus pega e dá um sonho para Faraó. E aí Faraó, perturbado com o sonho, ele manda chamar todos os magos, os adivinhos. E ninguém consegue revelar o sonho. E aí o copeiro se lembra de José. Chegou o tempo que Deus determinou para dar a vitória a José. Quem é José hoje? Quem é José hoje? Quem é? Sou eu, é você, é você, é você, é você. Nós estamos dentro dessa história de José hoje. Essa palavra é para nós hoje. E a Bíblia diz que o copeiro chega no faraó e diz: ó faraó, quando eu estava preso, tinha um rapaz lá, um crente, um líder de célula, ele fez um discipulado comigo. E ele me falou que em 3 dias o Senhor ia me chamar de volta, que o Senhor ia restituir o meu cargo. E Ele pode revelar o teu sonho. E aí Faraó manda chamar. E a Bíblia diz que José faz a barba, eles dão vestes novas para José, e José se apresenta a Faraó. E ali Deus revela o sonho de Faraó. E Faraó fica maravilhado com José. E a história a gente sabe, a gente já conhece. Deus entregou o Egito nas mãos de José. E a Bíblia diz que
o Egito prosperou nas mãos de José. Passaram-se os anos, José fez tudo o que Deus mandou ele fazer, estocou ali os alimentos, casou-se, teve 2 filhos, e Deus ainda estava tratando dele. Deus ainda está tratando de você. Acalma, aquieta o teu coração. Deus não errou não, Deus não demora não, Deus não tarda não. Deus deu 2 filhos para José. Coloca aí para mim aí, Filipenses 3:13. Quero ler esse versículo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. O que me chama a atenção é o nome dos filhos de José. Aqui Paulo fala que temos que esquecer as coisas do passado. O primeiro filho de José é Manassés, que quer dizer entregue ao esquecimento. Entregue ao esquecimento. Fala de perdão, que ele havia já perdoado, esquecido as coisas do passado. Vamos parar para pensar? José, como governador, ele não poderia ter ido atrás dos irmãos, ou mandado alguém dos chefes ir atrás, procurar, mas Deus não deixou. Talvez você esteja querendo ir atrás de alguém, procurar alguém, e Deus está te dizendo: aquieta o teu coração, fique no teu cantinho, quietinho, que Ele já tem preparado a tua promessa. O segundo filho, Efraim, aquele que multiplica, frutífero e fértil. As mãos de Deus abençoou José de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, que ele, passados 7 anos de muita fartura, passados esses anos, ele se encontra novamente com os seus irmãos. E o coração dele já estava preparado para recebê-los. Se coloca de pé. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Esse é só um processo na tua vida. Esse é só um período que Deus tem trabalhado na tua vida, moldando o teu caráter, moldando a tua vida, te ensinando para aquilo que Ele vai fazer. Eu quero orar por você nessa noite.